Ok, muito bem então. Na formação de hoje nós estamos na Semana Santa, portanto vamos contemplar, ler, conhecer e também meditar um sermão de Santo Agostinho pronunciado justamente na Semana Santa. Os estudiosos estão em dúvida ainda se ele pronunciou na Terça-feira Santa, num dia como hoje, ou na Quarta-feira Santa. Mas foi num contexto de Semana Santa que ele pronunciou essa homilia, que é a homilia sobre o Salmo 21, e é a homilia B. Ele tem duas homilias sobre esse salmo. Nós aqui vamos aprofundar a homilia B, que é aquela homilia mais extensa, porque a homilia A sobre o Salmo 21 se trata, sobretudo, de anotações de Santo Agostinho em vista da pregação. É uma espécie de notas que ele fez para depois usá-las na pregação. Já a homilia, o comentário ao Salmo 21b, já é propriamente a homilia de Santo Agostinho. E pelo contexto que nós encontramos nesse sermão, nós vemos que com muita probabilidade essa homilia foi pronunciada anos depois, quando Agostinho era já bispo de Hipona. Pois então, muito bem, esse vai ser o nosso tema da formação de hoje, o comentário ao Salmo 21, que vocês conhecem, é um salmo que ainda hoje nós usamos na liturgia da Semana Santa, que fala sobre os sofrimentos de Cristo, né? Aquele salmo que nós recitamos, sobretudo na sexta-feira da Paixão, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Né? E é o salmo que Jesus também pronunciou na cruz. Portanto, então, nós vamos aprofundar, conhecer esse sermão que está no livro intitulado Comentário aos Salmos, no latim é Enarrationes in Psalmos, ou seja, as enarrações, os comentários aos Salmos, e se trata do Salmo 21b, onde Santo Agostinho nos vai falar sobre a paixão de Cristo. Mas aqui nós temos também alguns elementos históricos nesse salmo, nesse comentário ao Salmo 21. Santo Agostinho, ele nos fala também, é um sermão no qual ele defende a Igreja Católica contra os donatistas. Nós falaremos mais adiante nas nossas formações quem eram os donatistas. Aqui simplesmente eu adianto essa informação. O donatismo foi um cisma, sobretudo da Igreja africana, do norte da África, por causa da não aceitação, né, da nomeação de Ceciliano como bispo de Cartago, no norte da África. Né. Cartago era a sé principal da África setentrional. Né. E Ceciliano tinha sido acusado de ter sido um traidor durante as perseguições contra os cristãos. Né? E o bispo, que deveria ter sido nomeado, segundo esses cismáticos, deveria ser Donato. Né? Mas foi eleito pelo povo de Cartago Ceciliano, e ele foi ordenado bispo de Cartago. Então, aqueles que eram, por assim dizer, do grupo de Donato, que queriam Donato como bispo de Cartago, se separaram, formando uma igreja paralela à Igreja Católica na África. Isso foi praticamente por volta... foi durante a perseguição de Diocleciano, toda essa confusão, né, inícios do século IV, portanto, estamos aí por volta do ano 300 até o ano 305, aproximadamente, ou um pouquinho mais, 305,
e 12 até com o Edito de Milão, né, feito aí por Constantino. Então, uma grande perseguição, a perseguição de Diocleciano e depois continuada pelo seu sucessor Galério, que fez muitos cristãos mártires, mas também muitos traidores, muitos apóstatas da fé. Então, Ceciliano tinha sido acusado, sem nenhum fundamento, de ter sido um traidor, de ter entregado os livros sagrados aos pagãos na perseguição de Diocleciano. Então, os donatistas, Donato e o seu grupo, formou uma igreja paralela, sobretudo no norte da África, mas depois se difundiu também em outros lugares da Europa. Mas o grupo maioritariamente residia na África. Sendo assim que às vezes havia algumas cidades na África que tinha dois bispos, né? Tinha o bispo católico e o bispo donatista. Então os donatistas, eles se autoproclamavam a igreja pura, né? A igreja que não traiu, que não renegou a fé. E, portanto, a igreja donatista ela se separa da comunhão com o resto do mundo. Eles se autodenominam da igreja pura, da igreja cátara, né? A igreja imaculada, que não traiu, não renegou a Cristo durante a perseguição de Diocleciano. Como são os católicos, né? que foram traidores, que renegaram a fé, etc. Né? Depois, Santo Agostinho, em muitas das suas obras, ele vai demonstrar que essas acusações dos donatistas contra a Igreja Católica são falsas. Né? Que não todos os bispos católicos de todo o império renegaram a fé, traíram a fé, e só a Igreja donatista permaneceu em pureza, em santidade. Santo Agostinho vai demonstrar em muitas das suas obras que também houve traidores, e muitos mais, também entre os donatistas. Né? Pois bem, então, esse sermão de Santo Agostinho está, por assim dizer, enxertado no meio desse contexto com a polêmica antidonatista. Então, os donatistas são esse grupo cismático que se separaram da comunhão com a Igreja Universal, com a Igreja Católica, e formaram uma igreja paralela, sobretudo no norte da África. E eles se achavam a igreja fiel, a igreja pura, a igreja imaculada daqueles que não renegaram a fé nas perseguições. Né? Pois bem, então, aí Santo Agostinho, nesse salmo, no comentário a esse salmo, ele abre o sermão falando justamente sobre o tempo litúrgico no qual eles se encontravam e que nós agora também nos encontramos, que é o tempo da preparação para a Páscoa. E Santo Agostinho diz assim: não nos esqueçamos, irmãos, de que a ação realizada uma só vez, está falando da ação de Cristo, né? Não nos esqueçamos, contudo, de que a ação realizada uma só vez, ou seja, a paixão de Cristo, renova-se anualmente em memorial. No latim ele fala, se renova anualmente in memoria nostra, através da nossa ação memorial. Voltaremos para explicar um pouquinho isso. Né? E ele se pergunta: acaso Cristo morre todas as vezes que se celebra a Páscoa? No entanto, a celebração anual, de certo modo, representa o que outrora se realizou. É tempo de chorar, celebre-se a paixão do Senhor. Tempo de gemer, de chorar, tempo de confessar, tempo de suplicar. Quem de nós é capaz de derramar lágrimas condignas de tamanha dor? Então, aqui Agostinho nos fala qual é o contexto desse sermão. É tempo de penitência, é um tempo de confissão, é um tempo de lágrimas, é um tempo de súplica, porque é o tempo da paixão do Senhor. Essa paixão se realizou uma só vez, mas que nós agora celebramos anualmente
de modo místico, de modo sacramental, que na linguagem de Santo Agostinho, esse termo é muito importante, o termo memória, memorial, né? In memoria nostra, ou seja, na nossa memória, na nossa ação memorial. Lembrar-se, essa memória, para Santo Agostinho, os padres da Igreja em geral, não é simplesmente uma memória de coisas do passado, é uma memória que faz presente aquilo que se vivenciou naquele momento pontual do passado. Então, memorial para Santo Agostinho, para a Igreja, significa justamente esse fazer presente a ação litúrgica. Lembremos-nos, toda liturgia é celebração, é tornar presente os mistérios da vida de Cristo. A gente poderia até inventar uma nova palavra. Eu escutei uma vez de Dom Henrique Soares Costa, saudoso Dom Henrique Soares, que ele nos dizia que a ação litúrgica presentifica os mistérios de Cristo, ou seja, torna presentes. Não somente atualiza, porque o termo atualizar significa que algo ficou velho e a gente faz ele atual. Não é isso que faz a liturgia. A liturgia, porque o mistério de Cristo é sempre novo, é sempre atual. Por isso não é necessário a gente atualizar o mistério. Mas o que nós precisamos, através da ação memorial que nós celebramos nos sacramentos, nós presentificamos, ou seja, nós fazemos presente o mistério de Cristo. Então, nesse tempo santo, da Semana Santa, nós presentificamos, ou seja, fazemos presente outra vez entre nós o único sacrifício, o mesmo sacrifício de Cristo. Não é um novo sacrifício, não é outro sacrifício, como Santo Agostinho nos está dizendo aqui. Não é um novo sacrifício, não é outro sacrifício, é o mesmo sacrifício que Jesus celebrou no Calvário, que nós agora celebramos sacramentalmente, espiritualmente, através da ação litúrgica. Por isso, aqui nos diz Santo Agostinho, que é tempo de chorar. Celebre-se, portanto, a paixão do Senhor. É tempo de gemer, de chorar, tempo de confessar, de suplicar. E quem de nós é capaz de derramar lágrimas condignas de tamanha dor, diante dos sofrimentos de Jesus, que nós estamos meditando nessa Semana Santa? Pois quem de nós é capaz de experimentar a compaixão digna de tamanhos sofrimentos? E esse sofrimento, nós temos de nos lembrar que é por amor. É porque Jesus sofre, é porque realmente Ele nos ama. Esse tempo de Semana Santa, o tempo da paixão, é bom a gente ler a primeira carta de São João. Tanto Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho. Deus é amor. Esse amor que vai até o final, que vai até o sacrifício, vai até a loucura de amor por mim. Então, Ele é capaz realmente de fazer loucuras de amor pela minha salvação, pela minha redenção. E nós não temos palavras, não temos sentimentos, não temos afetos suficientes para exprimir a grandeza desse mistério que nós estamos celebrando. Então Deus, por amor, Ele se encarna, por amor Ele padece. E se eu fosse a única pessoa no mundo, Ele ainda assim viria, se encarnaria e sofreria por mim, porque me ama, porque Ele te ama. Então é um mistério, sim, de dor, de sofrimento, mas é sobretudo um mistério de amor. A paixão de Cristo, sim, é tempo de chorar, é tempo de gemer, é um tempo de confessar e de suplicar, mas porque Ele nos amou primeiro. Tanto nos amou Deus, ao ponto de entregar seu Filho para a nossa salvação. Então, esse tempo de paixão,
de dor, de sofrimento, deve ser vivido sob a perspectiva do amor. Só o amor é capaz de sentir compaixão. Quem Cristo sofreu a paixão, fruto do amor é a compaixão. Quem se compadece, e se compadece de verdade, é porque ama. Um exemplo nós temos na vida dos santos, desse mistério. Nós vemos, pena que agora não me lembro o nome dessa beata, é uma mãe de família, que ela teve um câncer no útero durante a gestação da criança. E essa mãe, tendo esse câncer no útero durante a gestação da criança, ela tinha duas opções, e as duas válidas, as duas legítimas, moralmente falando, falando também do ponto de vista da nossa fé. As duas eram legítimas, né? Ela poderia continuar a gravidez, sem extirpar o câncer do seu útero, portanto ela viria a óbito, mas salvaria a vida da criança, né? Essa era uma das opções que ela tinha. Ou a outra opção, que também era justa, era retirar o câncer do útero, mas infelizmente, né, como consequência não desejada por ela, né, de jeito nenhum ela queria isso, ia como consequência, né, como ação, digamos assim, um duplo efeito não querido por ela, iria provocar a morte, o aborto da criança, né, no seu ventre. Moralmente falando, do ponto de vista da moral humana, mas também da doutrina cristã, ela tem, em primeiro lugar, o dever de proteger a própria vida, né, de salvar a própria vida. Esse é o primeiro dever moral que nós temos, conservar a própria vida. Né? Ela, moralmente falando, ela não estava obrigada a manter aquele tumor ali, né? Ela poderia, sem lugar a dúvida, retirar o tumor, né? Para manter, para conservar a própria integridade, a própria vida. Né? Contudo, essa mãe, pena que agora me veio, mas eu não me lembro o nome dela, me parece que ela já é beata, está em processo de beatificação, ela optou por manter a gravidez, ainda em detrimento da própria vida, né, para salvar a criança. Não era obrigada, não era moralmente necessário fazer isso, mas essa mãe optou para salvar a criança. Né. É um exemplo, ainda que longínquo, ainda que muito, muito, muito distante do que é o amor de Cristo por nós. Né. Ele não estava obrigado a sofrer por nós, a padecer, a assumir os nossos pecados, né, a morrer e padecer por nós, mas porque Ele nos ama, como essa mãe, né, que prefere dar a vida por seus filhos. Né? Assim também tem sido Cristo. Outro exemplo na vida dos santos nós temos em São Maximiliano Kolbe. Ele não estava moralmente obrigado a dar a vida por aquele prisioneiro no campo de concentração, que era pai de família, e que suplicava desesperadamente para que poupassem a sua vida. Ele não era obrigado, mas ele quis dar a sua vida em troca da vida daquele pai de família. Né? São Maximiliano Kolbe, portanto, um exemplo do que o amor cristão é capaz de fazer. Ou seja, o amor cristão é capaz de levar à loucura do amor, ao sacrifício até a morte de cruz, por amor aos irmãos e às irmãs. Né? O que Cristo fez nessa Semana Santa por nós, em definitiva, não é sofrer, mas é amar até o extremo. Então é o que São João nos diz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Né? E esse extremo da morte de cruz. Então o foco nessa Semana Santa não está no sofrimento, não está na dor, mas está no amor de Cristo. Né? Que se derrama, que leva esse amor tão a sério ao ponto de levá-lo ao extremo do sacrifício da cruz. E Santo Agostinho, ele continua nesse sermão dizendo o seguinte:
No entanto, ele está comentando, né, o Salmo 21, então ele diz: no entanto, habitas no santuário, ó glória de Israel. Ou seja, agora Santo Agostinho ele diz: habitas, ó Deus, naqueles que santificas, e fazes com que entendam o seguinte: não atendes a alguns, visando ao bem deles, a outros ouves, para a sua própria condenação. O contexto aqui desse salmo é Jesus que suplica ao Pai na cruz, mas aparentemente parece que o Pai não escuta. Né? Meu Deus, por que me abandonastes? Eu clamo por ti e não escutas. Né? Grito por ti e te fazes surdo a minha voz. Né? Vocês vão lembrar desse salmo que Jesus recitou na cruz. E Santo Agostinho está explicando o porquê. Porque Deus, alguns atende, alguns não atende, mas o sentido é justamente esse. Ou seja, Deus, ele não atende a alguns visando ao bem, e a outros ouve para a sua própria condenação. E aqui ele cita exemplos da Sagrada Escritura. Paulo não foi atendido para o seu bem. Vocês vão lembrar que Paulo, ele 3 vezes, ele rogou ao Senhor, dizendo que afastasse dele aquele aguilhão que ele experimentava na carne, e Deus lhe disse: basta-te a minha graça. Ele não foi atendido para o seu bem. Deus não retirou dele esse aguilhão na carne. E o diabo foi ouvido para a sua condenação. Ele pediu permissão de tentar a Jó e foi-lhe concedida. Os demônios pediram licença para entrar nos porcos e foram ouvidos. Os demônios são atendidos, o apóstolo não. Mas eles são atendidos para sua condenação, o apóstolo não é ouvido para sua salvação. Se parece subtrair o ouvido ao que chora, oferece a misericórdia ao suplicante. Sabe como agir o Senhor que nos fez, sabe igualmente como nos refazer. O arquiteto que edificou a casa é bom. Se uma parte dela ruir, ele sabe reparar. Essa ideia é muito frequente em Santo Agostinho. Aquele que nos fez é aquele que nos refaz. Na minha defesa da minha tese doutoral, na minha tese, eu justamente coloquei em evidência esses 2 aspectos, da criação e da nova criação, ou seja, a recriação do homem e da mulher. Aquele que nos fez, ele é capaz de nos refazer. Aquele que nos criou é capaz também de nos recriar, de nos criar uma segunda vez pela graça. Então, não somos nunca abandonados por Deus. Deus é capaz de nos recriar, de nos santificar pela graça, quando, em algum momento, parece que Deus não escuta as nossas súplicas. Então, Cristo na cruz, parece que naquele momento ali não foi escutado por Deus. Simplesmente parece, mas na verdade ele foi escutado através da sua ressurreição. Cristo foi ouvido pelo Pai, sobretudo na sua vitória do sepulcro, da morte. E para bem de Cristo e para bem nosso, para a nossa salvação. E depois Santo Agostinho, ele continua dizendo: o Senhor, ao invés, aqui ele fala, nesse trecho, vou saltando porque é um sermão também muito longo, ele fala sobre a paixão de Cristo e qual é o motivo da paixão de Cristo. Nesse Salmo 21, nós podemos encontrar 2 coisas, Santo Agostinho nos diz: o que Cristo sofreu por nós e o porquê. Então, ele pede para os ouvintes, na sua homilia, que eles estejam atentos a essas 2 coisas. O que Cristo sofreu, o quid, o que Cristo sofreu por nós, e o quia, o porquê ele sofreu por nós. Qual foi o motivo dos sofrimentos de Cristo Jesus. Portanto, Santo Agostinho ele diz:
O Senhor, ao invés, foi flagelado e ninguém o sustentava. Foi coberto de escarros e ninguém o socorria. Recebeu bofetadas e ninguém acudia. Fui suspendido no madeiro e ninguém o livrou. Clamou: meu Deus, por que me desamparaste? E não foi atendido. Por que, meus irmãos? Qual a razão? Em castigo de que delito tamanho sofrimento? Tudo o que sofre é preço, ou seja, é o pagamento pelos nossos pecados, né? De que preço tanto padecimento? Narremos os fatos, vejamos como se explicam. Em primeiro lugar, perguntemos o que sofreu, em seguida, por que motivo. Então, toda a homilia de Santo Agostinho, esse comentário ao Salmo 21b, está todo centrado no o que Cristo sofreu e o porquê. Qual é a razão dos sofrimentos de Cristo? E, em seguida, na homilia, eu salto aqui um trecho bastante amplo, mas depois vocês podem ler, está na publicação da Paulus, né? Me parece que é o volume 9.1 da Paulus, que traz esse comentário aos Salmos de Santo Agostinho, naquela coleção patrística, né? Santo Agostinho, comentário aos Salmos, no volume 9, me parece, 9.1. Temos o comentário ao Salmo 21b. Né? E Santo Agostinho vai enumerando e vai comentando versículo por versículo do Salmo 21. Né? Os cães numerosos que rodeiam a Cristo na cruz, os flagelos, os insultos que ele recebe, vai enumerando cada um desses sofrimentos que nós estamos celebrando nessa Semana Santa. E depois de ter enumerado todos esses sofrimentos, agora Santo Agostinho passa para o motivo dos sofrimentos de Cristo Jesus, e é aqui onde eu quero me deter mais com vocês, para a gente refletir, para a gente meditar juntos. E ele diz assim: eis o que Cristo sofreu, né? Havia falado de todos esses sofrimentos que o salmista narra. Seu sangue foi derramado. Eis o nosso Redentor. Eis o nosso preço. Que se me conte o que comprou. Por que perguntamos? Se alguém disser, tolo, por que me interrogas? Tens contigo o códice, ou seja, o livro das Escrituras, né? E podes verificar com que comprou. Procura descobrir o que comprou. Nele se encontra. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Os confins da terra hão de se lembrar, mas os hereges, ou seja, os donatistas, se esqueceram e, no entanto, ouvem-no todo ano. Santo Agostinho ele nos diz que provavelmente esse salmo também era lido nas comunidades donatistas durante o tempo da Paixão, o Salmo 21, como nós na igreja fazemos ainda hoje, todos os anos, na Sexta-feira Santa, nós lemos o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? E provavelmente os donatistas têm também em mãos, nesses dias santos, esse Salmo 21 diante dos olhos. E Santo Agostinho se pergunta, mas é possível que os donatistas não tenham lido esse salmo corretamente? Ou seja, irmãos, nós agora já sabemos o que Cristo padeceu por nós. Né? Já vimos, o salmista nos narra todos os sofrimentos de Cristo, vemos aí os seus ossos todos deslocados, né? Todos desconjuntados, o seu coração que se desfaz como cera, como diz o salmista, né? Ele pode contar todos os seus ossos, etc. Isso também leem os donatistas nas suas igrejas. Mas será que eles não leram corretamente o que nós acabamos de ler aqui? Né? Que o salmista, ele diz, haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor
todos os confins da terra. Todos os confins da terra. Santo Agostinho aqui quer enfatizar que essa conversão é para todo o mundo, não simplesmente para uma pequena parcela de uma igreja puritana, de uma igreja cátara, de uma igreja imaculada, que, como eles autos se denominam, imaculados, os donatistas. Ou seja, Cristo, qual é o motivo da paixão de Cristo? É para a conversão de todo o mundo. De todos os confins da terra, haverão de se lembrar da paixão de Cristo e haverão de se converter ao Senhor, batendo no próprio peito, pedindo perdão a Deus, voltando outra vez à misericórdia do Senhor. Então, nós já sabemos o que Cristo sofreu. Os evangelistas, o salmista, nos narrou todo o sofrimento de Cristo. Nós sabemos, pela pregação dos apóstolos, tudo o que nosso Senhor padeceu. Mas se nós perguntamos o porquê, para Santo Agostinho, está claro, para a conversão do mundo inteiro. Não só para a conversão de uma pequena parcela de eleitos, de privilegiados, uma espécie de elite, pela qual Cristo derramou o seu sangue. Cristo derramou o seu sangue por toda a igreja, não somente por uma pequena parcela dela. E Santo Agostinho continua dizendo o seguinte: onde está o que diziam com jactância? Nós conservamos as escrituras para não serem queimadas. Os donatistas diziam que eles tinham sido fiéis na perseguição e não tinham entregado as escrituras aos pagãos para serem queimadas, destruídas. Onde está o que diziam com jactância? Nós conservamos as escrituras para não serem queimadas. Foram conservadas para que tu te queimes. Santo Agostinho, ele é um grande orador, então ele com facilidade ele sabe encontrar a contradição nas próprias palavras do adversário. Então os donatistas eles diziam: nós conservamos as sagradas escrituras do fogo. E Santo Agostinho fala: ok, muito bem, vocês conservaram as sagradas escrituras do fogo, mas para que vocês mesmos se queimassem em outro fogo, o fogo da soberba. E Santo Agostinho joga na cara dos donatistas, muitas vezes, em muitos dos seus escritos, que os donatistas pecam sobretudo pela soberba. Eles se acham imaculados, perfeitos, santos. Portanto, eles conservaram do fogo as escrituras, mas eles mesmos se queimam no fogo do orgulho, da vaidade, da soberba. Eles estão se queimando nesse fogo. E Santo Agostinho, ele continua dizendo: então, o que conservaste? Abre, lê as escrituras. Tu as guardaste e tu mesmo as atacas. Por que preservaste das chamas o que procuras apagar com a língua? Não acredito. Não creio que guardaste as escrituras. Absolutamente não creio. Não as preservaste. Com verdade, os nossos afirmam que entregaste, ou seja, entregaste as escrituras ao fogo. Não já um fogo físico, mas um fogo espiritual, o fogo da vaidade, da soberba, do orgulho. Comprova ser traidor quem leu o testamento e não o executa. Eis o que é lido e eu o executo. É lido e tu recusas. Aqui Santo Agostinho ele coloca em ênfase, além desse versículo que acabamos de ler, que se converterão ao Senhor todos os confins da terra, ele fala que o salmista, o que está sofrendo tudo isso, ele louvará a Deus na grande assembleia. Essa assembleia grande é a Igreja Católica,
que tem a universalidade, né? Católico significa universal, que tem a totalidade da fé, a totalidade da salvação, a totalidade dos sacramentos, né? A totalidade dos dons da graça de Deus, né? Então o salmista louvará o Senhor no meio da grande assembleia, não na assembleia pequena dos donatistas. Então aí Santo Agostinho coloca os donatistas contra as próprias escrituras. Dizem, ok, vocês salvaram do fogo, né? Como dizem, que na verdade não é bem assim, né? Santo Agostinho demonstra em muitas das suas obras contra os donatistas que também houve traidores entre esses grupos sectários, né? Mas, ok, vocês conservaram, concedamos que vocês conservaram as escrituras do fogo, contudo, vocês agora estão entregando a chamas aquilo que vocês conservaram durante as perseguições. Né? Porque vocês leem, mas não vivem aquilo que leem. O salmista fala que a igreja verdadeira é aquela que está difundida por todo o mundo. Não é a igreja particular dos donatistas, né, que seguem Donato, mas é aquela igreja que está na sucessão dos apóstolos, espalhadas pelo mundo inteiro. Né? Então, um pouco esse é o centro, o porquê Cristo sofreu, porque ele padeceu, portanto, ele padeceu para nos salvar a todos nós. Qual é o motivo desses sofrimentos que nós contemplamos hoje nessa Semana Santa? É justamente por todos, né? Para a conversão do mundo inteiro. Cristo sofreu por todos nós, né? E aqui a gente pode aplicar também a nossa situação hoje em dia. Né? Cristo padeceu por todos, né? Para nos salvar, porque Ele realmente nos ama. Deus nos ama tanto, ao ponto de trocar por nós, esse é o preço que Santo Agostinho fala, trocar por nós, intercambiar por nós o próprio Filho. Né? O Filho dileto, o Filho unigênito, é trocado pelos escravos, pelos pecadores, que somos nós. Né? Ou seja, quanto Deus nos ama, ao ponto de dar a vida por nós. Né? Voltemos ao exemplo dos santos, ao exemplo dessa mãe que dá a vida, que mantém a gravidez para salvar a vida do filho, né, no seu útero, Maximiliano Kolbe, que voluntariamente se entrega à morte para salvar um inocente, né, um pai de família inocente. Assim Cristo também, esse é o motivo, né, para salvar toda a humanidade, ele se entrega por nós. E uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas da nossa humanidade atual, é que nós perdemos a noção da necessidade de um Redentor, de um Salvador. O mundo hoje se acha autossuficiente. O mundo hoje se acha independente de um Salvador externo a mim mesmo, às minhas próprias forças, às minhas habilidades, né? Então, o tempo da Semana Santa é um tempo para que nós experimentemos outra vez a necessidade de um Salvador. Né? Nós não podemos salvar-nos sozinhos. Necessitamos de um Redentor. E esse Redentor é um só, é Cristo. Não há outros redentores, não há outros salvadores, não há outros caminhos fora de Cristo. Né? E Cristo é o Cristo total, como Santo Agostinho nos ensina. Esse Cristo total é a cabeça e o corpo. Ou seja, o Cristo total é Cristo e a sua igreja. Portanto, não há salvação fora do Cristo total, cabeça e membros, né? Que somos nós, membros da sua igreja. Então, Cristo, ao padecer, ele padece para a salvação do mundo inteiro, para que o mundo se converta a Cristo, para que o mundo se converta à única Igreja Católica. Né? Então, nesse salmo nós podemos ver, né? Tomara que depois vocês possam ler nesses dias com calma o Salmo 21, um salmo belíssimo, né? Que nos fala do sofrimento do Messias,
e também a ajudar-se do comentário que Santo Agostinho faz a esse salmo, dentro do seu contexto histórico. Vejam, e aqui a gente pode concluir com isso, com essa reflexão, como Santo Agostinho não simplesmente faz uma reflexão abstrata da paixão de Cristo. Ele leva essa reflexão para o contexto histórico, né, do seu dia a dia, do dia a dia dos seus fiéis, que viviam naquele período ainda de polêmica com um grupo dos donatistas, naquele norte da África. Né? E como Santo Agostinho também nos leva não somente para o contexto social da época, né, de conflito com os donatistas, mas também ele leva para o meu contexto interior. Ou seja, o motivo da paixão de Cristo é para a salvação de todos os confins da terra, do mundo inteiro. Portanto, é para a minha salvação, para a minha santificação. Então, nessa Semana Santa, sim, vamos meditar nas dores de Cristo, tudo que ele padeceu, a coroa de espinhos, os flagelos, os cuspes que ele recebeu no seu santo rosto, né? Os arrancões da barba, as bofetadas, os insultos, as calúnias que ele sofreu ao pé da cruz, o sofrimento de sua Mãe Santíssima. Tudo isso nós vamos meditar nesses dias, mas o enfoque não é a dor, não é o sofrimento. O enfoque deve ser o amor. Se ele foi capaz de me amar até o fim, porque eu também não devo amá-lo, entregando-me totalmente a ele. Entregar a minha família, entregar a minha vida, entregar a minha sensibilidade, tudo, alma, corpo, vontade, inteligência, que tudo em mim esteja ao serviço desse Salvador que me ama tanto até o extremo e o extremo de cruz. Então, aí desejo, pois, a todos uma boa Semana Santa, que estejamos também em oração uns pelos outros e pela santificação e pela salvação do mundo inteiro.